Gostaríamos de convidar para compor o palco para a abertura deste encontro as seguintes autoridades: presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, deputado federal Ronaldo Nogueira, e também o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Secretário de Estado, chefe de gabinete do governador, e Denise Sequim, neste ato representando o governador José Ivo Sartori. Vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, desembargador Bento Herculano Duarte Neto. Presidente da Farsul, Gedeon Pereira. Presidente da Fiergues, Gilberto Porcelo Pedri. Presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon. Secretário Executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. Pablo Antônio Tatim. Presidente da Agas, Antônio César Longo. Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul, Antônio Fontoura. Presidente da DCE de Porto Alegre, Renê Ferreira de Oliveira. E também o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Luciano Marco Antônio, que neste ato representa o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Fiquem à vontade, senhores, por gentileza. Também gostaríamos aqui de registrar e agradecer as presenças, conferencistas deste encontro, ministro do TST, Aloísio Corrêa da Veiga, também do ministro do TST, Gelson de Azevedo, do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Francisco José Meixe, secretários de Estado da Agricultura, Odacir Klein, e da Fazenda, Luiz Antônio Bins. Representante da Escola de Direito da PUC, vice-presidente da Federação, Dr. André Jobim de Azevedo, presidente da Academia Sul-Brasileira de Direito do Trabalho e representante da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Cônsules honorários da Bélgica, Cátia Pinheiro, Costa do Marfim, Oswaldo de Lório, também presidente da Câmara de Comércio Brasil-África, Equador, Fernando Quintana, Gana, Vili Staranger, Guatemala, Fernando Schuch e Romênia, Ingrid Sioba Bertuol. Ex-presidente do Tribunal de Contas e ex-deputado Vitor Facione, representante do CRA, Luiz Clipper, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Itacir Flores, presidente da Convenção de Pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, pastor Adalberto Dutra, representante da Assembleia de Deus de Porto Alegre, pastor Márcio Fabiano César, vice-presidente da Igreja Pentecostal, Ministério da Restauração, pastor Silvio Machado, presidentes e representantes de entidades de classe, Agerte Paulo Sérgio Pinto, Cindy Rádio Cristina Gadré, Cindy Lojas Paulo Cruz, Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, ex-ministro Luiz Roberto Andrade Ponte, IARGS Leonardo Lamáquia, LID Eduardo Fernandes, a CPA Paulo Afonso Pereira, Sinduscom Aquiles Amorim, e Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Uruguai, Marcino Fernandes. As diretorias dos veículos de comunicação, da Rede Pampa, Grupo Record, Band, Jornal do Comércio, demais autoridades aqui presentes, empresários, advogados, vice-presidentes e diretores das entidades parceiras deste encontro, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores.
Convidamos o senhor presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, deputado federal Ronaldo Nogueira, para dar as boas-vindas a todos. Quero dizer que é uma alegria, nesse momento, realizarmos mais uma edição das Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, momento em que eu quero saudar e desejar as boas-vindas ao Estado do Rio Grande do Sul, ao Ministro de Estado do Trabalho da Secretaria-Geral da Presidência da República, deputado federal Ronaldo Fonseca, que nos honra com a sua presença. Portanto, ministro, a toda a sua equipe, as boas-vindas no Estado do Rio Grande do Sul. Desembargador Bento Herculano, que é o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, entidade realizadora das Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho. Agradecemos ao desembargador pela coragem e por ter aceitado o desafio da realização desses eventos para o Brasil. Portanto, desembargador, fica aqui o nosso registro, o nosso reconhecimento. Ao senhor secretário de Estado aqui do Rio Grande do Sul, meu amigo Idenir Sequim, que representa Sua Excelência o Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor representante do Prefeito Municipal de Porto Alegre, o Nelson Marquesan, vereador, meu amigo, meu irmão. No nome desse, eu quero saudar a todos os componentes da mesa e desejar que nós possamos, nesses momentos em que ficaremos juntos aqui, contemplar tudo aquilo que será trazido por mestres, operadores do direito de uma forma isenta e técnica a respeito da legislação trabalhista e os seus impactos benéficos na sociedade brasileira. Portanto, um bom evento a todos. Obrigado. Obrigado, deputado. Convidamos para realizar a sua saudação o presidente da D7 Porto Alegre, René Ferreira de Oliveira. Quero saudar a todos, as autoridades e principalmente as lideranças empresariais que desejam que o país realmente mude e mude para melhor. E a modernização do trabalho realmente é o único caminho que nós temos de produzir, de gerar riqueza e de dignidade a todos os brasileiros. É muito importante que nós, lideranças, formemos opinião, tomemos partido das pessoas que realmente querem mudar essa realidade. E este momento é um momento onde nós estamos celebrando 1 ano de aprovação da lei, que pode ser o caminho para essa mudança e deve ser implementado em 100%. Então, parabenizo aqui o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que tomou à frente a liderança dessa aprovação, e convoco a todos que realmente nós trabalhemos no sentido de que esse seja o caminho de produzir dignidade e riqueza para todos os brasileiros, com realmente diferenciação entre quem trabalha, quem produz e quem gera riqueza. E a modernização da lei colabora com isso. Vamos construir esse Brasil por este caminho, o trabalho e a dignidade do trabalhador. Obrigado. Para realizar a sua saudação, passamos a palavra ao presidente da AGAS, Antônio César Lobo. Agradecemos o convite, agradecemos por estarmos presentes nessa reunião de trabalho e demonstrar a nossa gratidão. Acreditamos na política brasileira, acreditamos nos bons políticos e por isso que nós participamos de todos esses desafios. Estamos aqui demonstrando que o setor emprega cerca de 100 mil pessoas somente aqui no estado. 70% do custo de um supermercado é a mão de obra. Sabemos da responsabilidade que nós temos como formadores de cidadãos, criadores de oportunidades no mercado de trabalho, de profissionais, e o que nós queremos realmente é proporcionar aos nossos funcionários condições de crescimento para continuar atendendo praticamente a 100% da população, já que os supermercados fazem parte
do dia a dia dos consumidores, e é isso que nós queremos, apoiando iniciativas como essa. Sabemos do ônus político que existe em qualquer reforma, numa demonstração que o país insiste às vezes em dar um passo para trás. A criação de novos municípios demonstra que a grande maioria dos políticos não estão comprometidos, né, com essa nova realidade e transferindo a conta para quem continua trabalhando. Então nós estamos aqui querendo trabalhar, querendo criar novas vagas e que esse evento realmente seja uma segurança, dê uma segurança jurídica para que todos nós possamos continuar contratando, criando vagas, abrindo lojas e demonstrando a credibilidade que o setor dos mercados tem nesse país, onde todos os anos nós ampliamos o número de vagas, de contratações, e é isso que nós queremos continuar, dando empregos, alimentos mais baratos aos consumidores e criando oportunidades de empregos. Obrigado. Passamos a palavra ao presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar o ministro do Trabalho, deputado Ronaldo Nogueira, então ministro do Trabalho, quando tivemos esta maravilhosa modernização da legislação trabalhista, o representante governador do Estado, chefe do gabinete do governador, Edenir Sequim, e fazer aqui um depoimento de público sobre esses 3 eixos em que se baseou a modernização: a segurança jurídica, a reinserção no mercado de trabalho dos trabalhadores, precisávamos muito após a crise, e também a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas eu quero fazer um depoimento que muitas vezes tem se ouvido de que esta reforma não foi devidamente discutida com a sociedade, meu caro ministro e deputado. Foi sim, porque ao ser encaminhado o projeto de autoria do ministro ao Executivo, ao Legislativo, criou-se uma comissão especial onde todas as entidades judiciárias, patronais de trabalhadores, de empregados, de empresas, de trabalhadores, puderam apresentar propostas de alterações. Nós temos convicção de que aqui no Rio Grande do Sul, pela FEComércio, conseguimos no mínimo colocar 4 dispositivos que foram depois aprovados. Foi plenamente discutido no Parlamento, como aí foi demonstrado, foi legitimamente aprovado por nossos parlamentares e foi discutido com a sociedade. Esse ponto que eu queria destacar e, portanto, reconhecer a importância desta mudança. Eu repito uma frase que disse aqui na abertura, do nosso Congresso Anual de Relações do Trabalho e Sindical. Eu jamais, muito aquém do que eu esperava ver de mudança na legislação trabalhista, que aconteceu, mas jamais imaginava ver a mudança que ocorreu. É essa a minha consideração. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petri. Bom dia a todos. Minha saudação ao ministro Ronaldo Nogueira, incansável batalhador para que essa reforma da legislação trabalhista, que se tornou uma modernização dela, fosse efetivada. Minha saudação ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, que muito nos honra com sua presença. Meus colegas, presidentes de entidades co-irmãos, autoridades já citadas, e uma saudação toda especial ao ex-ministro do TST, hoje aposentado, Gelson de Azevedo, com quem eu muito aprendi sobre o direito do trabalho, e com o ministro Aloysio Correia da Veiga,
também com quem eu debati, conversei muito tempo, várias vezes, é uma satisfação vê-lo aqui de novo, ministro. A Federação das Indústrias, da qual eu sou o presidente, ela lutou por muitos anos para conseguir que fosse alterada a legislação trabalhista para que ela fosse adequada aos novos momentos que nós vivemos. Vejam, senhores, que ela é de 1943 e hoje nós estamos no limiar das manufaturas avançadas, a assim chamada indústria 4.0. Quer dizer, muitas das coisas que existiam há 20 anos atrás, 30 anos atrás, como o Telex, por exemplo, que é simples, grande parte das pessoas não sabe o que é. Imagina um negócio que tinha há 70 anos atrás, né? Então, há de se modernizar essa legislação para que a economia possa continuar funcionando. Então, algumas considerações assim que me parecem básicas. A primeira é que existe uma certa dicotomia entre achar que empregador é uma coisa e funcionário, empregado é outra. Não existe empresa sem empregado e não existe emprego sem empresa. Enquanto isso não for entendido por alguns, nós não podemos chegar a lugar nenhum. Todos os empregadores precisam do trabalho de seus funcionários, assim todos os funcionários precisam que existam empresas que gerem postos de trabalho. A segunda consideração que eu faço é que a lei que está sendo discutida e dialogada, que não atendeu isso, não atendeu aquilo, não foi debatida, como bem o Bom falou, foi o ministro Ronaldo percorreu esse país como um missionário, conversou, e eu sei disso, sou testemunha, com várias entidades sindicais, e os depoimentos ali mostrados em tela e simplesmente corroboram isso. E o relator da reforma, o deputado Rogério Marinho, teve mais de 800 audiências com todo tipo de entidade. Então essa história que ela não foi debatida é um negócio que não existe, foi e muito, e foi aprimorado nesses debates, inclusive nessas colaborações, né? A segunda colocação que eu queria fazer é que a lei existe, e se ela existe, não nos cabe mais discutir se é boa, é ruim e tal. Ela está aí para ser cumprida. Lei existe para ser cumprida. Esse dia eu vi o depoimento de um juiz dizendo que ia avaliar o cumprimento dela. Não, se o juiz acha que ele não precisa cumprir a lei, então eu também, pessoa física, vou cumprir a lei que me interessa. Eu levo uma multa andando de carro, não, eu sou contra essa multa, não vou pagar, não, vou pagar porque ela está aí, eu tenho que pagar. Então, lei existe para ser cumprida. Se tem alguma coisa nela que não está boa, quem vai dirimir é exatamente o Tribunal Superior do Trabalho, onde o ministro Aloysio atua, e o Supremo Tribunal Federal, e terminou. O resto é uma conversa para boi dormir. E a terceira e mais importante é que eu negocio há mais de 25 anos, eu sento em mesa de negociação, tá? E sempre houve uma ideia dos negociadores de que o que fosse acordado em mesa, com as especificações de cada categoria e de cada ramo de trabalho, fosse aceito, e não gostávamos que a tutela dos tribunais viesse nos dizer se isso servia ou não. Então essa conquista do negociado sobre legislado, onde os trabalhadores sentam, através de seus representantes, são os direitos sindicais, e aí eles escolhem os direitos sindicais, é um anseio antigo da categoria obreira. Então este para mim é o principal ponto de conquista dessa nova lei. Parabéns a todos, obrigado. Passamos a palavra ao presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Meu caro deputado e ex-ministro Ronaldo Nogueira, meu caro ministro Ronaldo Fonseca, meus companheiros das co-irmãs, os caros Bom e Petri, da FEComércio e da Fiergs, em nome de vocês, eu cumprimento a todas as autoridades, a todos os senhoras e senhoras que se encontram nesse plenário. Mas, meu caro deputado, eu fiquei muito feliz ao ser recebido aqui no Sheraton por bandeiraços lá na frente.
Isto tem uma mensagem muito clara, na minha opinião. Quando esta casa está cheia aqui dentro e bandeiraço lá fora, é sinal que se tomaram excelentes medidas nesse país. E se partimos do princípio que este governo já está no seu ocaso, eu não tenho a menor dúvida, deputado Ronaldo Nogueira, que das suas mãos partiu a melhor medida, na minha concepção, que o governo Michel Temer possa ter tomado. Indubitavelmente, inegavelmente, nós estamos frente do melhor evento que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é tão importante que, inclusive nas próprias redes sociais, muito circulou que a Justiça do Trabalho custa mais caro ao Brasil do que aquilo que ela pode tirar dos empresários e distribuir aos funcionários. Portanto, é uma distorção, que acredito eu já quase secular, que surgiu na legislação brasileira e que de repente foi harmonizada. Mas não é suficiente por aí, meu caro deputado federal, e esperamos vê-lo novamente no Congresso Nacional, porque de homens da sua coragem é que este Brasil precisa para fazer as reformas necessárias para que o país realmente comece a crescer. Esta relação contribuinte, tamanho do Estado brasileiro, é outro grande e grave equívoco que precisa ser corrigido. O Brasil, infelizmente, está falido nas suas 3 esferas: no município, no Estado e na federação. E nós, empreendedores deste país, que somos minoria, mas somos quem carrega a nação nas costas via carga tributária, não suportamos mais pagar esta conta. Que isto fique bem claro. Nós não suportamos pagar mais esta conta, e quem também a está recebendo também está insatisfeito, porque eu não acredito, meu caro Sequim, que um funcionário esteja satisfeito recebendo o seu salário parceladamente. Então temos que avançar. Então nós temos que fazer coisas novas para este país, para podermos efetivamente começarmos a ver um desenvolvimento econômico que possa trazer satisfação a toda a sociedade. E creio eu, e me atrevo a dizer que possivelmente a Câmara Federal, onde o senhor estará lá nos próximos dias, na próxima legislatura, terá que rever sim o Estatuto da Estabilidade do Funcionário Público Brasileiro. Se não revisarmos isso, com certeza todos nós estaremos morrendo abraçados em praça pública ou em guerra, ou em revolução nos próximos anos, porque esta nação que está aí não satisfaz a mais ninguém. Parabéns, ministro, parabéns, deputado, espero vê-lo novamente lá pela sua coragem, e é de homens de coragem como o senhor é que nós precisamos. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca. Quero cumprimentar o deputado federal Ronaldo Nogueira, meu amigo, já de muitos anos, cumprimentando pela coragem, determinação de liderar um feito tão importante do governo e para o Brasil. Vocês perceberam que nós temos 2 Ronaldos aqui na mesa: Ronaldo Nogueira e Ronaldo Fonseca. Nunca foi tão desejado 2 Ronaldos como agora na Copa do Mundo, gente. Brasil, com 2 Ronaldos na seleção, ganhava tudo, e agora não ganhou na Copa. Quero cumprimentar todos os componentes desta mesa, em nome do desembargador Bento Herculano, pedindo desculpas para
não designar o nome de todos aqueles que já foram nominados aqui e cumprimentar os senhores e senhoras presentes neste evento. A lei eleitoral vigente, e que neste momento é aplicada para os agentes públicos, me faz ter alguns cuidados na minha fala neste momento para não trazer complicações. Mas inicio parabenizando os idealizadores deste evento, dessas jornadas de relações de trabalho que está se desenvolvendo em todo o Brasil. Um dos maiores problemas para um trabalhador é a desinformação. Essas jornadas têm exatamente o viés de trazer informações sobre este feito tão importante que foi a reforma trabalhista, a modernização da relações de trabalho. Vocês estão de parabéns, continue. Essa reforma, ela foi idealizada e pensada pelo governo Temer no intuito de cumprir a sua obrigação. O Estado tem a obrigação de fomentar o trabalho, proteger os seus trabalhadores e, sobretudo, dar as condições necessárias para o empregador, que é um herói nesse país, dar condições para que possa ampliar as vagas de emprego. A preocupação com o desemprego, ela é de todos nós. Ela é do Estado, ela é dos empresários, ela é também do trabalhador. Hoje, nós estamos, graças a Deus, já desfrutando, já do início, claro, ainda é um embrião apenas dessa reforma trabalhista. Não existem condições de novos empregos se o Brasil não crescer. Havendo crescimento, nós já temos as bases construídas para que possamos ter dos nossos empregadores a determinação para abrir novas vagas. Isso era necessário. O Brasil estava com uma legislação atrasada, uma legislação de 70 anos, precisando exatamente de uma modernização, de uma reforma. Os cuidados foram tomados, obviamente, para proteger o trabalhador, para não lhe tirar direitos, alterar alguns direitos, mas jamais tirá-los. Assim foi feito, e também dar ao trabalhador que já desenvolvia algumas ações que não estava coberto por lei. Hoje sim. E sobretudo, como já foi feito referência aqui, é dar ao trabalhador o direito de sua vontade tornar lei, sua vontade. Então o acordo coletivo, que já foi feito referência aqui, foi um grande ganho. Obviamente há muitos ganhos desta reforma. É claro que é uma reforma de um ano, é uma modernização das leis trabalhistas de um ano apenas. Tem muitas críticas, obviamente que sempre teremos críticas, e as críticas são bem-vindas quando são construtivas. Então, senhoras e senhores, eu quero parabenizá-los e dizer que é muito importante essas jornadas pelo Brasil. O presidente Temer, falei com ele por telefone agora, antes de chegar aqui, ele manda um abraço a todos vocês e parabeniza também por este evento, por essas jornadas. Continue, isso é importante para os trabalhadores, é importante para o Brasil. Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras. Muito obrigado, ministro. Agradecendo a presença do senhor, das demais autoridades que estiveram presentes na abertura, damos por encerrado este momento do nosso evento, convidando os senhores para que ocupem os lugares reservados aqui no nosso salão. Em instantes já vamos dar início às apresentações desta edição da jornada. Senhoras e senhores, vamos dar início. Gostaríamos também aqui de registrar a presença do pastor Isaías Figueiró, presidente da Igreja Evangélica Encontros de Fé. Dando início às palestras, teremos o diálogo A Ferramenta da Democracia, Perspectivas Políticas da Modernização, a ser proferida pelo senhor deputado federal Ronaldo Nogueira, que é administrador de empresas, pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Durante sua gestão como ministro do Trabalho, idealizou e implementou a modernização da legislação trabalhista. Com a palavra, o senhor deputado federal Ronaldo Nogueira. Reitero a minha alegria, a minha satisfação por esse momento tão especial para o nosso país e no nosso estado receber aqui o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, meu amigo deputado federal Ronaldo Fonseca. E quero dizer também da satisfação em poder contar com a presença, e em seguida estaremos ouvindo o desembargador Bento Herculano, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, vice-presidente do IBEC, Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, e estaremos ouvindo também a fala do ministro Aloysio Correia, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Homens que têm respeitabilidade no mundo do direito do trabalho, não somente no Brasil, mas no mundo, em razão da sua postura na defesa da lei e da ordem. Eu perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E nós éramos uma família muito pobre, lá em Carazinho. Nós éramos em 7 irmãos. Eu lembro quando eu fiz 12 anos de idade, a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama numa loja chamada Belauce, lá em Carazinho. E minha mãe me orientou o seguinte: de manhã você vai na escola, quando você volta da escola, os meus irmãos, todos eles trabalhavam em oficina mecânica, você lava a louça, ajuda a mãe a lavar a louça, limpar a casa. Nós tínhamos alguns porcos no fundo da casa, no chiqueiro, e eu precisava lavar também os chiqueiros e tratar os porcos, e depois eu saía para arrumar algum trabalho de jardinagem nas casas lá em Carazinho, uma cidade pequena. Naquela época era uma cidade em torno de 45 mil habitantes, hoje Carazinho tem 65 mil habitantes. E minha mãe me orientava assim: olha, você, quando o pôr do sol ocorrer, você volta para casa, você nunca volte para casa depois do pôr do sol. Eu morava no bairro Floresta, em Carazinho, e tinha uma congregação da Assembleia de Deus lá pertinho de casa. Toda terça-feira e toda quinta-feira, a minha mãe orientava eu frequentar os cultos naquela pequena capela da Assembleia de Deus. Eu sou da 3ª geração de crentes da Assembleia de Deus. Meus avós eram da Assembleia de Deus, meus pais eram da Assembleia de Deus, e eu e a minha família também frequentamos a Assembleia de Deus. No domingo de manhã, a minha mãe orientava de eu ir na escola bíblica dominical. Foi aonde eu aprendi os princípios de fé, que são fundamentais para nortear a minha conduta e o meu comportamento até os dias de hoje. E quando eu fiz 16 anos, eu consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada numa empresa chamada Augustin Companhia, em Carazinho, que era concessionária Massey Ferguson. E hoje eu estou na condição de ministro do Trabalho, ou seja, deputado federal, mas também exerci a função de ministro de Estado do Trabalho. A realidade do nosso país, o Brasil, nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo, o Brasil. Nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo. O Brasil é um país que tem estabilidade no solo e estabilidade no clima. País que tem as suas riquezas naturais, a riqueza da nossa flora, da nossa fauna. País que tem as riquezas do nosso mar territorial, a nossa extensão marítima. Riqueza do nosso povo, um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo perseverante na esperança, a unidade da nossa língua, um povo empreendedor. O Brasil é um país que tem capacidade de produção de riqueza, de desenvolvimento econômico, como nenhum outro país tem, o Brasil tem. Porém, a realidade do Brasil, Brasil real, lá no ano de 2016, era que nós estávamos vivendo a maior crise econômica desde a década de 20 no nosso país. Brasil real
era o Brasil de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores na informalidade, sem nenhuma proteção de direitos. Brasil real era o Brasil de mais ou menos 13, 14 milhões de trabalhadores que precisavam trabalhar, não tinha nenhuma pessoa trabalhando na casa e, no entanto, muitas crianças iam dormir com fome, acordavam com fome. A única oportunidade de alimentação para essas crianças era a merenda escolar. Nem o pai nem a mãe tinham endereço para trabalhar e nem o endereço para morar. Tem dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana: um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Eu já tive falta dos dois, eu sei o que é isso. Então esses brasileiros desesperados precisavam que esse país, essa nação com tanta riqueza, mas a sua realidade é, no meio de tanta riqueza, existir também tanta pobreza. Era necessário que nós buscássemos um consenso, uma união para resolver esse sofrimento, esse drama do nosso povo. Logo comecei sob a orientação do presidente Michel Temer, o qual eu quero saudar a sua coragem e a segurança que ele transmitiu, no sentido de que nós pudéssemos avançar para construir consensos para a elaboração de uma legislação que modernizasse as relações do trabalho. Porque nós vivíamos sobre uma lei que foi concebida na década de 20, foi consolidada na década de 40, e estávamos passando mais de 70 anos de imobilismo, em que pese os esforços que todos os governos que passaram-se depois da Constituição de 1988 para promover a modernização trabalhista, mas não foi possível avançar. Então nós começamos a conversar com o movimento sindical no Brasil. E eu quero aqui citar 3 pessoas que me acompanharam nessas viagens pelo Brasil. O professor Denis Rosenfield, que não está aqui presente, mas eu preciso registrar o esforço do professor Denis Rosenfield. O doutor Pablo Tati, que está aqui, que hoje é o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o doutor Willis Taranja, que é meu irmão na fé, que também nos acompanhou em algumas dessas jornadas, onde eu conversei pessoalmente com o movimento sindical do Brasil, trabalhadores e empregadores. Visitei todas as centrais sindicais, todas. Conversei com a direção de todas as centrais sindicais. Conversamos com os dirigentes de todas as confederações de empregadores. E nós chegamos à seguinte conclusão, que se falava a mesma coisa, porém de forma diferente, um distante do outro. Eu lembro que eu estava num evento no Rio de Janeiro, no Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, e lá nesse evento tinha algumas pessoas no final se manifestando e com cartazes a exemplo do que aconteceu aqui hoje. E eu entendo isso e eu defendo veementemente o direito de manifestação, de interpretação, ainda que seja contra mim, ainda que eu entenda que seja injusto, mas eu defendo isso porque isso é sintoma da democracia. Tem 3 coisas que você dá valor quando você perde: quando você liga a tomada da tua casa e não tem luz, quando você liga o chuveiro da tua casa e não tem água, e a liberdade. Somente aqueles que vivenciaram um tempo sem liberdade de se manifestar e de se expressar entendem e compreendem a importância do direito de manifestação e do direito de expressão. Logo, levantou-se entre aquela multidão, entre aquelas pessoas, um moço e veio esbravejando pelo corredor, e ele veio na minha direção. Algumas pessoas pensaram em pedir dele chegar até mim porque entenderam que ele iria me agredir. Eu disse: não, abra um caminho para ele, deixe que ele venha aqui, que ele venha até mim. E ele subiu na plataforma onde eu estava. Eu disse para ele: não precisa você ficar esbravejando, gritando, você usa o microfone que eu estou usando e você vai dizer tudo o que você quer falar. E aquele moço veio no microfone, no púlpito onde eu estava, e ele com o dedo em risco na minha direção, ele disse assim: por que vocês não fazem alguma coisa? Vocês estão lá e não fazem nada. Por que vocês não fazem alguma coisa? Eu estou há mais de 6 meses desempregado. Eu tenho luz para pagar, eu tenho água para pagar, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho meus filhos para sustentar. E vejam, que esperança poderia ter aquele moço
Se desde dezembro de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Em 2015, mais de 1,5 milhão de trabalhadores foram mandados embora das empresas onde trabalhavam. Em 2016, os dados do CAGED anunciavam mais e mais demissões, o saldo era negativo. Que esperança poderia ter aquele moço? Que esperança poderiam ter os outros 14 milhões de brasileiros que desesperadamente precisavam trabalhar? Eu compreendi a indignação dele, eu me coloquei no lugar dele, porque eu já vivi aquela situação. Eu disse para ele: olha, eu compreendo a tua situação, e eu já passei por isso, e é por causa de você e outros 14 milhões que nós precisamos nos unir. E eu quero chamar os comunistas, os marxistas, os trabalhistas, os liberais, os sociais-democratas, todos para sentarem na mesma mesa e construir consensos para poder produzir uma lei para enfrentar e derrotar o inimigo comum de todos, que é o desemprego. O desemprego é um elemento fatal para a dignidade humana. E logo fomos conversar. Num dos eventos de uma das centrais sindicais, eu citei uma parábola de duas tribos, que uma morava no lado leste de uma cordilheira e a outra morava no lado oeste da cordilheira, e eles tinham uma contenda a respeito do sol, por causa do pôr do sol e o nascer do sol. Uma vez, os anciãos daquelas tribos subiram no topo da cordilheira e eles entenderam o seguinte: que chegando lá, eles tinham uma contenda por causa do mesmo sol. Eles falavam a mesma coisa de forma diferente, porque estavam distantes, estavam longe. Então eles desceram, disseminaram a notícia para os integrantes das suas tribos, e houve paz entre eles. E assim era a conversa dos trabalhadores, porque eles me diziam assim: ministro, nós queremos proteção de direitos, nós não queremos perder direitos, nós queremos segurança jurídica para que os nossos acordos coletivos sejam respeitados e não sejam nulos, e nós precisamos de mais empregos. Os empregadores diziam assim: ministro, nós queremos celeridade e justiça, nós queremos segurança jurídica para continuar gerando empregos. Logo eu observei que a causa fundamental do afastamento era o apego, aquele discurso do final do século XIX, quando dividia as classes entre burgueses e proletários, entre capitalistas e proletários, sendo que no século XXI nós temos 4 atores nas relações do trabalho. Nós temos o trabalhador capitalista, aquele que detém os ativos do capital. Nós temos o trabalhador empreendedor, que os senhores são, aquele que sonha, aquele que pensa, aquele que se arrisca, aquele que gera emprego, que faz as coisas acontecerem. E nós temos o trabalhador técnico, aquele que pela expertise das suas mãos, o seu conhecimento, o antigo ourives, o antigo ferreiro, o antigo oleiro, faz as coisas se transformarem, as coisas acontecerem, que é o trabalhador que detém os ativos da força do trabalho. E nós temos o governo que entra com a arrecadação, com a regulação, com a fiscalização e com a prestação dos serviços públicos. Não tem saída. Um tem que trabalhar para o sucesso do outro. Não dá para um trabalhar contando com a desgraça do outro, ou querer promover a desgraça do outro. O sucesso de um está vinculado ao sucesso do outro. Então nós precisávamos aproximá-los para que tivesse o entendimento que uma nação, ela se fundamenta sobre 3 eixos: segurança nacional, pela robustez das suas forças armadas, definição de competências das polícias internas; segurança monetária, pela sanidade da moeda, moeda forte; desenvolvimento econômico, produção de riquezas. Santiago já dizia que a riqueza não pode ficar escondida, senão a ferrugem e a traça rói, é maldição. A riqueza é como o fermento e a farinha, tem que estar em movimento para crescer, para que todos possam usufruir dessa riqueza. Segurança
jurídica pela fidelidade dos seus contratos. Entre o capitalista e o empreendedor tem um contrato, o capital tem que ser remunerado. Entre o empreendedor e o trabalhador técnico tem um contrato que é regido pela CLT, esse contrato também tem que ser fiel. Sem capital não tem empreendimento, sem empreendimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo, sem consumo não tem arrecadação. Todos precisam estar harmonizados. E no dia 22 de dezembro de 2016, lá estavam todas as centrais sindicais, celebrando um momento de conciliação, celebrando consensos, segurança jurídica, proteção de direitos para gerar empregos. Os senhores ouviram na manifestação do vídeo que representantes das centrais sindicais usaram da palavra, representantes de confederações de trabalhadores usaram a palavra, porque através de um artigo e 3 incisos nós promovíamos a maior revolução nas relações do trabalho no Brasil, aonde dávamos força de lei para os acordos coletivos de trabalho, dando indicativos em que circunstância o acordo coletivo de trabalho não poderia deliberar no que diz respeito aos direitos indisponíveis do trabalhador. Isso deu uma clareza maior para o empregador, para o trabalhador e a própria magistratura, no sentido de interpretar a lei de forma clara. Agora, aqueles direitos que são indisponíveis, por exemplo, a forma mais vantajosa para cumprir a jornada de trabalho de 44 horas semanais, o trabalhador tem que ter esse direito. E o acordo coletivo do trabalho poderá, com força de lei, então, trabalhar e deliberar sobre essas questões. Foi isso que a lei fez, possibilitou um ambiente seguro para os investimentos começarem a acontecer no Brasil, e os investimentos acontecendo, o emprego voltou. O Brasil começa agora a produzir uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego, e esse futuro já chegou. Custe o que custar, o Brasil vai dar certo. Custe o que custar, nós vamos chegar à condição de oferecer para o nosso povo do Brasil o direito de ter com facilidade o acesso a esses 2 endereços, o endereço para morar e o endereço para trabalhar. E que a nossa Justiça do Trabalho, agora com uma legislação mais clara, possa cumprir o seu papel com maior segurança. O juiz é importante, porque sociedade sem juiz se expõe à barbárie. Agora é muito importante que nós possamos ter a plena consciência de que o ser humano usa as ferramentas que tem, fundamentado em princípios. Princípios religiosos, princípios ideológicos e princípios econômicos. As barbáries que aconteceram na história da humanidade, lá estava a religião, lá estava a ideologia e lá estava o dinheiro. Que possamos ser prudentes no sentido de utilizarmos as ferramentas que tem, pensando na construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, de um Brasil melhor. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Rio Grande do Sul, Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, deputado Ronaldo Nogueira. Dando continuidade às nossas apresentações, teremos agora a palestra que tem como tema Perspectivas Jurídicas da Nova Lei Trabalhista, a ser proferida pelo vice-presidente do IBEC, desembargador Bento Herculano Duarte Neto. Ele que é desembargador vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, onde atua como ouvidor e diretor da Escola Judicial. É professor titular de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e diretor da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É também doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Com a palavra, o senhor desembargador Bento Herculano Duarte Neto.
boa tarde a todos. Não preciso dizer da enorme satisfação de estar aqui mais uma vez no Rio Grande do Sul. Eu tenho vínculos com o Rio Grande do Sul já antigos. Durante muito tempo fui professor da Unicinos, atualmente estou dando aula em pós-graduação, inclusive hoje na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e sou casado com a quase gaúcha. Então, quase gaúcha porque é daquela parte de Santa Catarina, onde eles são mais gaúchos do que catarinenses, Então é sempre muito bom ir fugir do calor e chegar aqui, enfrentar o frio, que eu gosto muito, e o calor humano desse povo tão valoroso, esse povo de vanguarda que é o Rio Grande do Sul. E gostaria de saudar a todos nas pessoas do deputado Ronaldo Nogueira, do ministro Ronaldo Fonseca, os Ronaldos, e também dos ministros do TST, Aloysio Corrêa da Veiga e Gelson Azevedo. Quando eu fui convidado pelo ministro do Trabalho, na época, Ronaldo Nogueira, para participar de um projeto tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão desgastante do ponto de vista pessoal, em face dessa distância enorme entre os dois Rio Grandes, de um projeto onde ficou desde então muito claro que não teria viés ideológico, não teria viés político, até pela minha condição de magistrado e muito mais pela minha condição de professor de Direito do Trabalho. E eu, além da Universidade Federal, eu rodo todo o Brasil tentando transmitir um pouco do meu pensamento, não diria conhecimento, mas do pensamento. Eu fiz na certeza de que esse projeto seria de extrema utilidade para a divulgação, para o esclarecimento, enfim, para a potencialização de uma lei que transformou profundamente o sistema jurídico de relações de trabalho no Brasil. Se a gente puxar pela memória, vai se lembrar que o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele pregou a necessidade de uma reforma trabalhista. Ele fez reforma tributária, ainda que uma reforma tímida, fez reforma previdenciária, fez reforma administrativa, mas não fez a trabalhista. O governo que lhe sucedeu, que criticava tanto a proposta dele, pregou basicamente a mesma reforma, a mesma coisa, com uma ou outra modificação. Também fez algumas reformas, mas não fez a reforma trabalhista. Aí eu me lembro quando, há exatamente 31 anos, eu chegava na PUC de São Paulo, no fulgor dos meus 20 anos de idade, para fazer mestrado, e na primeira aula, o professor de Direito do Trabalho, ele dizia o seguinte: pessoal, na França, quando um empregado, ele deu exemplo dos empregados da Air France, famosa companhia aérea estatal francesa. Na Air France, o empregado, ele, durante o verão europeu, ele pode trabalhar 12, 13, 14 horas e não vai receber horas extras. Mas, em compensação, no inverno, ele não vai trabalhar todos os dias da semana, ou trabalha 4, 5 horas e mantém os seus empregos. E é isso que precisa ser feito no Brasil. E o que o professor Cássio Mesquita, ele pregava, já dizia naquela aula, era a necessidade de uma maior flexibilização nas relações de trabalho no Brasil. Que, aliás, se a gente olhar direitinho, essa flexibilização não é nenhum mito, porque a maior flexibilização que aconteceu até hoje no sistema de relações jurídicas de trabalho no Brasil foi em 1966, com o advento do FGTS, quando acabou a famosa estabilidade decenal para a enorme maioria dos trabalhadores. O FGTS foi a maior flexibilização que já aconteceu. A Constituição de 88, uma Constituição onde muitos direitos foram criados em todas as áreas, inclusive na área trabalhista, mas vejam os senhores, que mesmo naquela Constituição cidadã, que trouxe o texto de férias, que trouxe os 40% da FGTS e por aí se vai, mas ela, no campo das negociações entre trabalhadores e empregadores, a Constituição, pela primeira vez, possibilitou a redução de salários. Não necessariamente acompanhada da redução de jornada, desde que com a autorização dos sindicatos. Autorizou a ampliação do turno de trabalho para quem trabalha em revezamento, mas desde que com a autorização dos sindicatos. Então, o eixo central da reforma que foi pregada há 30 anos no Brasil, porque aquilo que o professor Cássio dizia nada mais era do que o banco de horas.
que chegou no Brasil apenas em 98, pela Lei 9601, uma lei que era para tratar de outra coisa. Extravagantemente se criou o Banco de Horas no Brasil em 1998, quando já era uma realidade na Europa há muito tempo, esse Banco de Horas. E o eixo central da reforma trabalhista é justamente, como aqui já foi dito inclusive, é nós mudarmos o sistema onde não há mais a prevalência da legislação sobre a negociação, e sim a prevalência da negociação direta entre trabalhadores e empregadores. Porque as pessoas vão de entender o seguinte: a CLT, ela foi feita em 43, é verdade, foi alterada algumas vezes ao longo do tempo, mas não de maneira estrutural. E a CLT, apesar de ser uma lei que consolidou tudo que ali estava, no seu artigo 7º, e a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, no artigo 7º diz: não se aplica a CLT, ou seja, não se aplica a legislação trabalhista aos empregados domésticos e aos empregados rurais. E naquela época 90% da população dos empregados eram rurais. Então foi uma lei feita para poucos e não acompanhava, não tinha, naquele tempo, claro, não havia a evolução tecnológica de hoje. Eu embarquei da França domingo, fiquei impressionado, porque tinha estado lá há 2 anos e a alteração foi gigante. Agora, para a pessoa embarcar, um sistema de autoatendimento gigante. Isso demanda, claro, uma crise de emprego. Então nós temos que, essa função da legislação, ela não vai, claro, resolver sozinha o problema do emprego. O problema do emprego se resolve fundamentalmente com uma coisa chamada crescimento econômico, o que não passa apenas pela questão da legislação trabalhista. Mas a legislação trabalhista, ela pode ajudar bastante, ela é fundamental também para que nós tenhamos esse problema da empregabilidade. E o que aqui foi feito pelo Congresso Nacional? O Congresso Nacional fez uma reforma profunda, alterando 117 dispositivos com o eixo central, negociação direta e segurança jurídica, fazendo algumas atualizações pontuais. Vou ficar apenas aqui em 2 que também foram faladas. Por exemplo, as férias poderiam ser divididas em apenas 2 vezes, agora serão 3 vezes. E isso, ao invés de atrapalhar o trabalhador, isso ajuda o trabalhador. O intervalo intra-jornada, que pode ser de 30 minutos. Ora, para o empregado é muito melhor ele ter um intervalo, ao invés de 1 hora, ter um intervalo de 30 minutos e sair mais cedo daquela empresa ou chegar mais tarde naquela empresa em 30 minutos. Então isso vai ao encontro do interesse do próprio trabalhador. Por outro lado, a reforma também atualizou quanto à realidade, né? O tempo aqui é muito curto, então vou tentar aqui sintetizar para os senhores. Mas na primeira aula, ministro Ronaldo Fonseca, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu costumo dar o seguinte exemplo para os alunos. E a primeira aula eu sou professor de Direito do Trabalho 1 na graduação. Na pós, no mestrado, sou professor de Direitos Sociais Fundamentais. E lá na graduação, eu digo o seguinte para os alunos: todo e qualquer protecionismo, se ele for excessivo, ele mais atrapalha do que ajuda. Aí eu dou exemplo dos nossos filhos. Todo mundo sabe que se você super proteger um filho, ao invés de você estar ajudando o seu filho, você estará atrapalhando o seu filho. Por isso a importância de saber dizer um não. Ora, os empregados em um mundo, em uma sociedade de comunicação, onde os empregados, mesmo aqueles mais humildes, têm um acesso pleno à internet, né? Qualquer empregada doméstica tem o seu celular. Ele não precisa ser tratado como se fosse um coitadinho. E alguns direitos, eles estavam mais atrapalhando do que ajudando. E isso a reforma resolveu. Por exemplo, as horas de percurso, as famosas horas in itinere. Artigo 4º da CLT. Toda vez que o empregador se situar em um local de difícil acesso ou não servido por regular transporte público e a condução for fornecida pelo empregador, computar-se-á como integrante da jornada de trabalho. Consequência disso, os empregadores sentiram-se desestimulados em conceder o transporte. Então, o empregado saiu ganhando com o dispositivo ou saiu perdendo? Saiu perdendo com o dispositivo. Um outro exemplo decorre de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
uma súmula onde houve uma grande divisão no TST, no sentido que foi uma maioria extremamente apertada, mas a súmula 277 na outra atividade, e que a reforma resolveu porque diz que não pode assim mais acontecer. O que é a outra atividade? Numa negociação coletiva, entendeu o TST mudando o seu posicionamento, que antes dizia justamente o contrário, que quando se dava uma vantagem num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, essa vantagem não poderia ser mais retirada. Ora, eu hoje estou numa situação econômica, minha empresa, o meu setor, numa boa situação econômica, mas amanhã eu posso não estar. Então, eu, empregador, vou pensar como? Eu não vou conceder esse direito. Então, ao invés de estimular a negociação, ao invés de estimular uma vantagem, acaba desestimulando também a concessão dessa vantagem. Enfim, né, já prometendo concluir para os senhores, nós temos que ter a honestidade também de entender que a Lei 13.467, uma lei ampla, é uma obra humana. E nenhuma obra humana, ela vai ser perfeita. Temos alguns pontos que são objeto de questionamento. As pessoas vão entendendo melhor as coisas. Nós vamos refletindo, por exemplo, trabalho intermitente. Trabalho intermitente, ministro Aloísio, quando entrou em vigor a lei, quando se pensou, eu fui um daqueles que criticou. Mas depois, melhor refletindo, lendo artigos, assistindo palestras, a gente verifica que o trabalho intermitente, na verdade, traz segurança jurídica e vai trazer para a formalidade aquilo que estava na informalidade. A abertura, às vezes, de alguns direitos que vão trazer benefícios ainda que indiretos para o trabalhador. Então a gente tem que entender que a lei pode não ser perfeita. Ajustes poderão vir com o tempo, como alguns até candidatos aí a presidente têm dito, né? Vamos verificar o que é bom e o que não é bom. Não podemos fugir da realidade no sentido de que a lei, ela teve um objetivo fantástico, a geração de um ambiente empresarial favorável à criação de empregos. E aí, concluindo aqui a minha fala, eu posso garantir aos senhores, enquanto membro do Poder Judiciário do Trabalho, essa história de que os juízes do trabalho não irão cumprir a lei, essa história não é verdadeira. Podemos ter um ou outro, um percentual mínimo de juízes que tem essa postura sectária. Mas, olha, cada macaco no seu galho. A lei é feita pelo legislador. Faz parte do sistema democrático que haja controle de constitucionalidade e que haja interpretação. O Supremo está já apreciando, já disse, por exemplo, que foi uma das grandes coisas da reforma, foi o fim do imposto sindical, e o Supremo já disse que é constitucional o fim do imposto sindical, porque numa liberdade sindical temos que ter pluralidade sindical e temos que ter o fim do imposto sindical. Mas o Supremo está apreciando a questão do acesso à justiça, o Supremo está apreciando. E o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho particularmente, e mesmo os juízes de primeiro grau, de maneira genérica, tem essa concepção. Às vezes uma minoria acaba trazendo uma impressão equivocada, uma concepção errada, mas eu posso garantir aos senhores, até porque a justiça que está dizendo aqui é alguém que é juiz de trabalho desde meus 23 anos. Então, eu entrei na magistratura de trabalho aos 23 anos. E digo com a maior certeza, a maior convicção, a grande maioria, a enorme maioria, praticamente mais de 90% ou 95% dos magistrados, temos os tribunais para controlar os que assim não pensam, eles sabem que temos lei. E lei é para ser cumprida. E a Justiça do Trabalho tem consciência da sua importância. A Justiça do Trabalho, ela recebe um número de processos muito grande, que diminuiu bastante, mas isso não é exclusividade da Justiça do Trabalho no Brasil. Nós temos mais de 100 milhões de processos de tramitação, sendo mais de 60 milhões na Justiça Comum Estadual. É uma outra questão, mas ela tem a sensibilidade. Porque justiça, assim como saúde, assim como educação, assim como segurança, não é feita para dar lucro. Justiça é um serviço público e é feita enquanto serviço público. E nós temos essa consciência. E
da mesma forma, eu vou aqui repetir o que o presidente Petri disse na sua fala, né? Só tem empregado se houver empregador, só tem capital se houver trabalho. Nós temos que acabar com esse clima ideológico que há muito tempo vem permeando no Brasil, para que se entenda o seguinte: a lei foi feita, a lei deve ser aplicada, a lei não é perfeita, mas é uma lei muito boa. Então vamos deixar a lei ser cumprida, a lei fazer os seus efeitos, vamos buscar potencializar esses efeitos. E concluo de verdade com a frase de Galileu Galilei, onde ele diz: a verdade não é filha da autoridade, a verdade ela é filha do tempo. E o tempo vai dizer das vantagens que a Lei 13.467 trouxe para o Brasil, porque não é fácil ser empreendedor. Eu já tive empresas com quase 100 empregados, eu sei como é difícil ser empreendedor, particularmente no Brasil, porque a questão trabalhista é só uma ponta do iceberg. Tem a questão da burocracia, tem a questão tributária, e que tudo isso venha como um paradigma para um Brasil melhor, para um Brasil mais moderno. E naquilo que a gente puder colaborar, estará sempre à disposição, porque é um dever de todo e qualquer servidor público retribuir à sociedade aquilo que a sociedade lhe oferece. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, desembargador. Vamos à conferência magna de encerramento da nossa jornada, que tem como tema a modernização das leis trabalhistas, um novo sistema de relações de trabalho. Nosso conferencista é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga, ele que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis, integra a Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região, a Matra 1, tendo sido presidente da entidade. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho. Professor honoris causa da Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro. É ex-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados de Trabalho e é conselheiro do CNJ. Com a palavra, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga. Muito boa tarde a todos. Para mim realmente é uma imensa satisfação, uma alegria muito grande de poder estar aqui nessa terra tão hospitaleira e abusando da hospitalidade do povo gaúcha, como sempre, generosa. E aqui tenho grandes amigos que eles me fazem voltar e vir com maior frequência para tornar agradável e matar de fato a saudade. Né? E muitas vezes pelo pensamento a gente vem citando o velho Lupicínio, né? Para dizer que de fato para mim é uma alegria grande e gostaria de cumprimentar todos, as autoridades presentes, enfim, senhoras e senhores, para falar de um tema altamente controvertido, polêmico, em que há diversas e severas críticas, que é a reforma trabalhista. Naturalmente, a reforma trabalhista e a mudança da legislação do trabalho, claro que causou, causa e causará diversas manifestações, várias críticas que precisam ser naturalmente crescidas, na medida em que, através do diálogo, que nós vamos conseguir melhorar essas condições sociais que tanto nos aflige. A sociedade brasileira vive um momento de crise econômica sem precedentes. Nós temos, na realidade, temos até então, um desemprego de 14 milhões de pessoas.
um contingente de mais de 20 milhões de subempregados na informalidade. Temos 11 milhões de pessoas que estão naquela fase que nem trabalham nem estudam. E temos uma população ativa que precisa naturalmente de ser incluída nesse mercado de emprego. E é esse projeto que o Estado brasileiro precisa se comprometer. Nós fizemos um pacto social que está consagrado na Constituição brasileira. A Constituição brasileira é o pacto que nós estabelecemos para conviver em sociedade. E no artigo 1º já inicia dizendo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal e constitui-se em Estado Democrático de Direito. E tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Esse fundamento do Estado brasileiro como regime democrático é preciso que haja afirmação. Então é preciso que se crie ações afirmativas para consagrar aquele pacto que nós fizemos, a valorização do trabalho com a livre iniciativa para preservar e consagrar um princípio que vem desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a dignidade da pessoa. Esses pressupostos farão com que nós tenhamos que criar, não adianta criar o princípio abstrato, a regra consagrada na Constituição Federal, se não houver ação afirmativa que possa garantir a conquista desses pressupostos. E dizer que é necessário que haja uma inclusão social para valorizar esse espírito do direito ao trabalho, do direito do trabalho, sem naturalmente esquecer que, como contraponto, haverá sempre uma livre iniciativa que deverá ser também consagrada e respeitada. A questão da reforma trabalhista e o parâmetro da própria crítica que se faz a ela é porque, na realidade, houve mudança de paradigmas. Houve uma alteração do paradigma que até então nós experimentávamos. E toda vez que há mudança de paradigma, há naturalmente um desconforto. E quando se sai da zona de conforto, cria-se uma expectativa. E essa expectativa é de contrariar exatamente aquilo, sem naturalmente fazer uma reflexão sobre o texto da lei e sobre o alcance dela dentro desse processo. E na realidade, o que pretendeu e qual foi o objetivo da reforma trabalhista? Primeiro, incentivar a negociação coletiva. E segundo, de atualizar mecanismos que pudessem combater a informalidade. E dar efetividade ao artigo 11 da Constituição Federal. E com relação ao aspecto maior, é verdade, é preciso entender o seguinte: no direito do trabalho sempre houve uma dicotomia do direito coletivo e do direito individual. O direito individual do trabalho é um direito que necessita de uma proteção maior, na medida em que a força de vontade, o princípio da autonomia da vontade, tinha de fato um desequilíbrio. E é preciso equilibrar forças para que haja naturalmente a consagração de algo chamado ajuste. Para ajustar é necessário que a capacidade seja igual. E no direito individual, essa autonomia da vontade nunca naturalmente teria a mesma igualdade que no direito coletivo. No direito coletivo há equilíbrio de forças. E no direito coletivo haverá paridade de armas para poder ajustar. Por essa razão, eu incentivo a negociação coletiva. E o que é a negociação coletiva? É o ajuste de vontades de caráter normativo que irá naturalmente repercutir nos contratos individuais de trabalho. Esse é o ajuste coletivo através de acordo entre empresa e categoria profissional e entre categoria econômica de um lado e categoria profissional de outro, que são as convenções coletivas. E é necessário que esse diálogo se abra
para que os próprios atores sociais possam resolver as questões conflituosas e estabelecer regras e condições de trabalho. E se dará através da livre manifestação da negociação coletiva. E a própria CLT, ela é verdade que dizem, né? Naturalmente ela é anacrônica, porque já nos seus longevos 70 anos ela se tornou absoluta. Não é bem assim. Ela precisa ser atualizada, sempre precisou. Ninguém discute a atualização da CLT. O próprio ministro Sequinde, que era um dos autores, junto com Segadas Viana, com Dorval de Lacerda, quer dizer, pensadores, né, que trouxeram a própria consolidação das leis do trabalho. E o ministro Sequinde, quando em 2005 fez uma palestra no Paraná, ele dizia sobre a necessidade de reforma da legislação trabalhista. É claro, falaram sobre a questão do Telex. A CLT regulava o trabalho por ser diferenciado nessas relações, né? E o Telex já não se vê mais há alguns anos, não é mesmo? O radiotransmissor, o operador de radiotransmissão, código Morse, não é? O radiotelegrafista de Maria Mercante. Hoje a Maria Mercante já não usa mais a radiotelegrafia como meio de comunicação. E era da atividade profissional das mais especializadas na ocasião. Então, é claro, essa mudança da sociedade necessita de um aprimoramento e de uma afirmação da lei e de uma modernização da lei. Agora, com relação ao aspecto da negociação, sempre a legislação entendeu, a legislação trabalhista, fundada em princípios internacionais, que a negociação coletiva é obrigatória. E ela é obrigatória no Brasil, consagra o artigo 616 da CLT. E essa obrigatoriedade da negociação coletiva faz com que empregado e empregador sentem para negociar, entendendo como crime contra a organização do trabalho a recusa da negociação coletiva como prática antissindical. Então é preciso mudar a zona de conforto, estabelecer representatividade dos sindicatos na discussão. E não é só sindicato profissional, não, sindicato patronal também, não é? Porque eu presidia a sessão de dissídio coletivo do Rio de Janeiro, numa certa ocasião, já há muito tempo, e quando se havia um dissídio coletivo em que se estabelecia audiência de conciliação, a empresa era representada pelo chefe do pessoal, que tinha um interesse conflitante para poder negociar. E o presidente do sindicato não tinha a menor noção do que era a categoria profissional, porque nós somos frutos de um modelo sindical, esse sim anacrônico, porque é fundado, no princípio, até trazido por Vargas no Estado Novo, né? De criar um modelo sindical em que houvesse uma intervenção do Estado para que ele pudesse controlar exatamente a força da classe trabalhadora e da classe econômica. E assim o fez, financiando o sindicato. Então, nós chegamos à conclusão que no Brasil o sindicato era um modelo, tanto sindicato profissional quanto patronal, em que não precisava de associado, porque o dinheiro entrava. O financiamento era pelo Estado, através de um dia de salário de cada trabalhador no Brasil. Então, esse financiamento do modelo sindical brasileiro pelo Estado fazia com que ele interviesse nessas relações. E a representatividade ficasse relegada a um plano secundário. E essa representatividade é que a mudança de paradigma vai obrigar a trazer uma responsabilidade de negociação, através de um movimento sindical capaz de atrair a categoria como sócios, como com filiação associativa, porque hoje nós temos uma situação interessante. Apenas tão somente 16% da categoria profissional é associada ao sindicato. E nós temos uma outra qualidade fantástica, porque talvez seja o único país do mundo em que há o maior número de representação sindical. Nós temos 17 mil sindicatos. Temos 14 centrais sindicais, centrais únicas
de trabalhadores. Então, na realidade, é preciso entender o seguinte, que precisa haver algo chamado representatividade. E 16% apenas da categoria profissional é associada do sindicato, porque não precisa ser associado também, porque todo e qualquer benefício ou conquista da categoria profissional é estendida a associado e não associado. E com relação ao aspecto da história, é que associado, quanto mais associado tiver o sindicato, pior é para ele, porque associado quer votar, quer ser votado, né? Quer gabinete dentário, quer serviço médico, quer sede social, enfim, reivindica e naturalmente e participa das assembleias, coisa que na atualidade não existe. A representação sindical sempre foi um feudo no país, né? Transmitidas a herdeiros e sucessores. Então, na realidade, essa negociação coletiva é preciso que traga a responsabilidade de todos para que haja êxito nela. E esse êxito na negociação coletiva é que dará legitimidade e qualidade às condições estabelecidas de trabalho. E essas condições estabelecidas de trabalho é que, dentro da negociação coletiva, com a representatividade do sindicato, poderá trazer a questão que é naturalmente uma grande indagação e uma grande crítica à prevalência do negociado sobre o legislado. Essa prevalência do negociado sobre o legislado não é algo também de uma novidade incrível, porque a prevalência do negociado sobre a lei haverá quando eu puder ajustar. E a reforma trabalhista, ela não foi longe nessa prevalência do negociado sobre o legislado por uma razão muito simples. Nós temos um pacto, volto a repetir, que é a Constituição Federal. E ela estabeleceu como direitos sociais, não é, com regras até que não podem ser modificadas, com cláusulas pétreas, no artigo 7º, 34 incisos de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. São 34 incisos de direito protetivo do artigo 7º, de cláusulas pétreas, de normas imperativas cogentes. Logo, não se pode modificar por ajuste. E a reforma trabalhista não se distanciou dessa parte, porque só há possibilidade de negociar aquilo que é disponível. Se não houver disponibilidade do direito, eu não posso negociar. Então, há regras imperativas, cogentes, não haverá possibilidade de negócio, de negociação coletiva. E essa máxima vem do direito romano, do Corpus Juris Civilis. No digesto, há um texto de Papiniano que dizia o seguinte: ius publicum privatorium pactis mutare non potest. Então, a ordem pública não pode ser alterada por vontade das partes. E isso está no artigo 611b da CLT. Olha aqui, não pode haver, é ilícita a negociação coletiva se tratar desses temas que estão enumerados no artigo 611b da CLT. E trazendo enunciativamente para o artigo 611A aquilo que pode prevalecer como negócio sobre a lei, que são direitos disponíveis. Ajustar situações que são presentes numa relação jurídica. E transação pressupõe o quê? Concessão recíproca para se chegar a um denominador comum. Então, há uma proteção, há um direito protetivo na negociação coletiva, que é o respeito aos princípios de ordem pública. Quando houver ordem pública, não haverá negociação. Então, essa história, é preciso que nós possamos construir dentro de um pressuposto que nos dará, naturalmente, uma excelência na negociação,
que será naturalmente o alcance de uma melhoria de condições sociais. Agora, a norma legal, ela é alterada para dotar a sociedade de um instrumento. Não é milagrosa, não é? Porque se fosse milagre, a gente faria uma norma legal com um único artigo, dizendo, olha, fica proibido o desemprego. Não é? Então, a mudança legislativa, ela cria mecanismos, ela procura dar mecanismos para se admitir o impulsionamento do crescimento. Agora, quem gera emprego e quem gera riqueza são políticas públicas, que nós está faltando em diversos setores. Por exemplo, a malha ferroviária brasileira, isso fazendo uma homenagem a um ilustre gaúcho, né? Foi uma das maiores do mundo no final do século XIX. E, no entanto, ela sucateou-se permeando o século XX e século XXI, e hoje ela está praticamente falida. E foi um trabalho do Visconde de Mauá que realmente deu uma integração nacional com relação à malha ferroviária. E isso era geração de emprego. Não é? E nós precisamos isso, criar mecanismos de geração de emprego, criar mecanismos de riqueza para que possa absorver esse contingente cada vez maior de mão de obra, em abundância, que precisa naturalmente ser integrado dentro desse sistema social. Agora, para que isso aconteça, precisa de condições. E a grande mudança que trouxe a reforma trabalhista naturalmente, o incentivo à negociação coletiva. É através da autonomia da vontade que os atores sociais, que são responsáveis por todo esse mecanismo, possam, naturalmente, empreender. E empreendimento é crescimento, e crescimento econômico dará, naturalmente, o resultado que nós procuramos para melhorar esse país. Agora, na realidade, a prevalência do negociado sobre o legislado, é preciso entender o seguinte, não é um cheque em branco para as partes negociarem aquilo que bem entenderem. É uma outorga legislativa. E essa outorga legislativa, ela tem um limite, e o limite está na ordem pública. E a ordem pública não pode ser contrariada por iniciativa das partes. E isso a própria legislação soube garantir, especificando os casos em que a negociação coletiva não poderá. Agora, é necessário o seguinte, criar mecanismos para a negociação coletiva. E a negociação coletiva, é preciso que os sindicatos tomem conhecimento da responsabilidade que eles terão nesse cenário nacional, de representar a categoria. E com isso nós mudaremos o nosso paradigma, o nosso perfil, e as relações de trabalho poderão ser aperfeiçoadas nesse sentido. Mas é verdade, porque até hoje a intervenção do Estado e a reação do Estado em regular toda e qualquer ato que dissesse respeito ao trabalho, inibe e acomoda, porque opa, tá legal, aqui é um aviso de tempo esgotado, né, que falou demais, mas toda essa história diz respeito exatamente a isso, a negociação e essas relações de trabalho, elas terão como construção e pressuposto a mudança desse paradigma para que os sindicatos tenham a ciência e sejam o elemento de conexão entre o passado das negociações coletivas que celebravam e em seguida vinham para o judiciário pedindo anulação porque nocivas, não é? Tenham, de fato, a responsabilidade. E a outra coisa que foi um grande avanço da reforma trabalhista é, naturalmente, a intervenção obrigatória do sindicato
quando se tratar de pretensão de anulação de cláusula coletiva por eles celebradas. Não era possível celebrar uma norma coletiva e depois vir individualmente pretender a nulidade dela ou a anulação dela. Então era preciso que realmente a intervenção deixasse de ser facultativa para ser necessária a intervenção do sindicato nessas relações, ou nesse conflito de interesses. Não é? Houve um caso, por exemplo, Volkswagen do Brasil. Ela estabeleceu, porque havia uma pretensão de ordem da categoria, uma participação nos lucros, e essa participação nos lucros num valor significativo. E a Volkswagen tinha uma dificuldade de pagar de uma vez só essa participação nos lucros. E resolveu celebrar um ajuste coletivo com toda a categoria para tornar ou pagar esses valores em duodécimo. E havia uma norma legal que impedia pagar em duodécimo. Se pagar em duodécimo é salário íntegra. Era o que dizia a própria lei. Mas as partes resolveram estabelecer para poder receber um valor maior. E assim fizeram. Muito bem, bastou celebrar o acordo, começou a chover ações na Justiça do Trabalho individuais, pretendendo a nulidade daquela cláusula coletiva e a prevalência da lei, que dizia que era salário e não participação nos lucros. E isso provocou uma proliferação de ações que, no primeiro grau, em São Paulo, no Tribunal Regional, e até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. E depois o próprio sindicato ajuizou ações pretendendo a nulidade. E o tribunal, por fim, concluiu que era válida aquela cláusula, mesmo que a lei dissesse, diante da especificidade do ajuste coletivo, porque era benéfica às partes. E então, a prevalência do negociado sobre o legislado, já houve manifestação sobre isso. Não é? Por exemplo, o caso BESC, o famoso caso BESC. O caso BESC foi um ajuste coletivo que celebraram o Banco do Estado de Santa Catarina, em que fizeram um PDV, e esse PDV, com um valor específico, bem mais alto, mas que aquele que aderisse ao PDV rompia o contrato de trabalho com quitação geral do contrato de trabalho extinto. E a jurisprudência oscilou terrivelmente sobre isso, dizendo o seguinte: olha, quitação não pode ser geral e restrita, porque o parágrafo 2º do artigo 477 da CLT impede. Tem que ser por parcela. Não tendo parcela, quitação genérica, ela não pode prevalecer. E assim foi construindo a jurisprudência, até que chegou ao Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo, dizendo o seguinte: olha, tem que prevalecer sim, porque o ajuste das partes foi um ajuste coletivo, teve validade, e por isso que ela não está restrita ao parágrafo 2º do 477 da CLT, criando a interpretação da prevalência do legislado, do negociado sobre o legislado. Então, essas novidades todas trazidas para a lei, apenas ela concentrou ali na lei aquilo que já era um fato. E que, naturalmente, havia, de fato, como ainda há, a oscilação da jurisprudência na interpretação da norma legal. Por essa razão que houve o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. A outra também foi do Supremo Tribunal Federal, o caso da usina Olhos d'Água, em que havia uma negociação em que eles tiravam as horas in itinere e davam, em compensação, outras conquistas, como correspondência. E o tribunal, a jurisprudência do Tribunal do Trabalho entendeu: não, mas espera aí, não é assim. Não é? Se a lei diz que tem que pagar as horas in itinere, eu não posso suprimir, porque eu estaria contrariando a lei. E assim foi feito. Ao chegar ao Supremo Tribunal Federal, um acórdão da lavra do ministro Teorido Zavascki trouxe como conteúdo exatamente a resposta de que aquela correspondência e aquelas garantias trazidas como compensatórias teriam que prevalecer, sob pena de se anular todo o ajuste coletivo, que é o que consagra agora. Olha aqui, ó, se anular o ajuste, tem que anular as compensações também trazidas.
Então, são coisas que nós temos que crescer e mudar aquele parâmetro e aquele paradigma de que nós somos o destinatário da norma legal ou da benesse do Estado, de o Estado chegar e solucionar todo e qualquer conflito de interesses. Não é verdade. É preciso que haja um princípio mais forte, que é o da autonomia da vontade. Tomara, né, que toda essa mudança sirva para que nós possamos mudar esse nosso paradigma de omissão e ser partícipe dessas relações sociais, trazendo os sindicatos para a sua responsabilidade e que representem, de fato, a categoria profissional correspondente. Senhores, muito obrigado, eu agradeço muito a atenção. Obrigado, hein? Muito bom. Tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce